Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Claque Contabilidade, Claque Soluções Empresariais. Se você tem uma empresa e tem muitas dúvidas sobre o Prolabore, eu tenho outros vídeos no canal, mas nesse vídeo vou falar somente de Prolabore e tirar todas as suas dúvidas, ok? Não esqueça de deixar seu like, fazer o seu comentário, mandar compartilhar e fazer com que o YouTube entenda como conteúdo relevante esse vídeo e entregue para o maior número de pessoas possível, que assim como eu estou te ajudando, a gente pode ajudar outras pessoas. Conto com você, hein? Vamos lá! Gente, mas afinal, o que é Prolabore? Prolabore significa pelo trabalho em latim e funciona como um salário para o administrador da empresa. É a remuneração do administrador da empresa. Faz uso do Prolabore aquele que realmente e efetivamente exerça a atividade na empresa. Para esses cargos, seu pagamento é obrigatório. No regulamento do INSS, fica muito claro que para aqueles que exercem função ativa e trabalham na empresa, é necessário realizar uma contribuição para a Previdência Social. E isso se faz através do Prolabore. Mas caso haja um sócio que não trabalhe efetivamente na empresa como um sócio, como por exemplo um sócio investidor, aí não é obrigatória a retirada do Prolabore. Mas Cláudia, quem pode afinal então receber Prolabore? Pessoal, normalmente tem direito ao Prolabore o sócio ou administrador que empreende trabalho físico ou intelectual para a obtenção dos resultados da empresa. Tal pagamento deve estar devidamente formalizado no contrato social, porém, caso o contrato seja omisso, consideram-se que todos os sócios são administradores do negócio, podendo fazer uso da denominação ou razão social, agindo em nome da sociedade e, portanto, todos devem receber o Prolabore. Por isso, isso deve ser muito bem estruturado, ok? Mas afinal, Cláudia, como é que a gente se paga o Prolabore? A empresa deve definir as atividades que o administrador realizará, verificar quanto custaria contratar um profissional para realizar tais atividades de maneira esperada, calcular o valor do pagamento de acordo com os valores de mercado. Por exemplo, se você tem um gestor na média do seu mercado, por exemplo, uma loja de modas, que ele ganha em torno, um gerente, para administrar a empresa toda, ele ganha em torno de 5 mil, não tem sentido você botar um Prolabore de 30 mil, entende? Ou botar um Prolabore de 1.320, porque ele fica o quê? Incompatível com os valores do mercado, ok? Existe um valor mínimo? Não existe um valor mínimo ou máximo de Prolabore. Depende unicamente da vontade dos sócios, mas o mercado utiliza como base a tabela do INSS, definindo pelo teto mínimo e máximo para arrecadação. O mínimo é em torno de um salário mínimo e o máximo é 7.500 e poucos reais. Cada ano, essa tabela modifica de acordo com o aumento do salário mínimo. Caso não esteja no contrato social da empresa, presume-se que todos os sócios são gerentes e, portanto, todos vão ter direito à retirada. Os valores devem ser regulares, não podendo ser estipulados por produtividade ou caixa, por exemplo. E agora, vai o meu conselho para você. Para definir o valor do Prolabore, deve-se atentar para a média, como eu te falei, que o mercado paga para a atividade que o sócio vai executar. O ideal é começar pela definição das atividades que o sócio administrador irá exercer na empresa e quais são as suas responsabilidades, além das responsabilidades impostas pela lei, é claro, Importante também entender quanto seria o salário de um funcionário CLT que exerça a mesma atividade do função do sócio administrador, como eu falei para você. Com base nessas informações, defina mais ou menos um Prolabore 20 a 30% maior do que o salário do empregado CLT, para compensar a ausência de benefícios trabalhistas. Porém, é importante olhar o cenário da empresa e se o Prolabore estipulado não está além das possibilidades do que o seu negócio pode pagar. Agora, gente, o administrador não sócio pode ter Prolabore? A resposta é sim, apenas pela efetiva prestação de serviço. O administrador não sócio e não empregado CLT terá direito a uma retirada de Prolabore, mas para que ele faça jus a esse direito, é necessário que essa cláusula esteja inserida no contrato social ou em documento próprio para registro, com base nos usos e costumes do direito comercial que balizaram os princípios gerais de direito. Assim, pessoal, estando caracterizada a contraprestação do serviço dos sócios e administrador e havendo a concordância na sociedade desse direito através de manifestação expressa por cláusula social, configura-se o direito à retirada do Prolabore. E o que pagar sobre o Prolabore? Ou seja, o que incide sobre o Prolabore?
O custo fiscal do Prolabore ele é alto, pois sobre sua retirada a incidência de imposto de renda na fonte, de acordo com a tabela progressiva, deduzindo o INSS e seus dependentes, podendo chegar até 27,5% de contribuição. Além do imposto de renda retido na fonte, nós temos a contribuição previdenciária da pessoa física de 11% sobre a contribuição máxima de R$ 7.507,69, que corresponde hoje, como eu te falei, agora em outubro de 2023, que é o teto máximo da contribuição. Além disso, se você não for Simples Nacional ou for Simples Nacional do anexo 4, você vai ter que contribuir para a Previdência Patronal de 20% sobre o valor do Prolabore, além dos 11% que eu falei. Pagamentos de 13º salário e férias não são obrigatórios, assim como outros benefícios, porque o sócio ele tem Prolabore, mas ele não tem direitos trabalhistas, ok? Todos devem ser acordados com o administrador e constar no contrato social. Mas, gente, e a Previdência Social? O que ele fala sobre isso? Ele fala que todos os sócios que retirarem Prolabore são segurados obrigatórios da Previdência Social, como contribuintes individuais. As informações como nome, número de inscrição, como contribuinte individual, número do PIS, o valor da retirada Prolabore devem ser fornecidas através da obrigação acessória específica, que era GFIP, hoje é o E-Social. Nós falaremos detalhadamente sobre Previdência em um vídeo específico para você, tá bom? Dica final. Prolabore não é dividendos nem lucro distribuído, são coisas completamente separadas. O pagamento do Prolabore ele é obrigatório, devido à obrigatoriedade da contribuição previdenciária, que determina o seguinte para os contribuintes individuais obrigatórios, conforme o artigo 9º da Instrução Normativa da Receita Federal 971 de 2009, ok? O que diz lá o artigo 9º? Gente, o artigo 9, ele diz o seguinte, que deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual, que é o item 12, desde que receba remuneração decorrente do trabalho na empresa, tá? Aí vem a linha A. O empresário individual e o titular do capital social na empresa individual da responsabilidade limitada, conforme definido nos artigos 966 e 980-A, da Lei 10.406, que é o Código Civil, que ele é lá de 2002, ele diz o seguinte, acumulado com a Instrução Normativa 1453 de 2014. Agora tem outra pessoa que vai ter que receber. Qualquer sócio nas sociedades em nome coletivo, que também foi estipulado pela Instrução Normativa 1071 de 2010. Outro, o sócio administrador, o sócio cotista e o administrador não sócio e não empregado da sociedade limitada urbana ou rural, conforme definido também pelo Código Civil, ok? Outro que precisa ter Prolabore, o membro do Conselho de Administração na sociedade anônima ou diretor não empregado que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito por Assembleia Geral dos Acionistas para cargo de direção de sociedade anônima, desde que não mantidas as características inerentes à relação do cargo e de emprego. Outro, o membro do Conselho Fiscal da sociedade ou entidade de qualquer natureza. Gente, isso, olha só, eu te falei 5 membros, que podem ser, que são obrigados ao Prolabore, ok? Fica de olho, preste atenção, eu sei que é muita informação sobre Prolabore, mas é importante que o Prolabore em si, ele não era obrigatório, porque você como sócio, você não precisa ter um salário da tua empresa. Você poderia ter só a distribuição, mas aí vem a lei da Previdência e diz sim que todo sócio, administrador ou não administrador, ele precisa necessariamente contribuir com a Previdência. E como é que ele contribui com a Previdência? Através do Prolabore, ok? E aí, gente, você gostou desse vídeo? O assunto Prolabore é uma dúvida frequente, principalmente aqui na minha empresa. Sempre tem um sócio que não quer retirar Prolabore, ou que também que os empresários, que não cumprem a lei também, aí não estipula o valor do Prolabore para si, para os seus administradores. Então é importante que toda empresa contábil instrua o seu cliente que é necessário ter um Prolabore, pelo menos de valor mínimo, para que com esse Prolabore possa contribuir à Previdência Social, que é obrigatório, ok? Existem ainda outras particularidades e exceções, mas é melhor eu conversar com você
em outro vídeo, ou você agendar uma consulta aqui com a nossa equipe, que nós temos especialistas que podem te instruir muito. Inclusive, nós discutimos aqui outro dia, né, como tema de treinamento na equipe, a COSIT 79, que fala justamente sobre a obrigatoriedade desse Prolabore na sua empresa, ok? Não se esqueça de você ter sucesso no seu negócio, é essencial que você tenha uma empresa contábil ou uma empresa de soluções contábeis e empresariais como parceira do seu negócio. Nós da Claque Soluções Empresariais somos especialistas em atender os seus negócios de moda há mais de 27 anos. Clique aqui no link da descrição e converse com os nossos especialistas e conheça as nossas soluções para você. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhá-lo com o maior número de empreendedores de modas aspirantes que você possa conhecer ou com amigos que você entenda que precisa aprender sobre esse assunto.